Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindos vocês ao canal Empodere Suas Negras. Meu nome é Iris e hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história na minha caminhada no período ali de 2013, 2014, quando este corpinho aqui acumulou 7 doenças, sendo delas algumas ali, um papinho daquelas doenças incuráveis, crônicas, para sempre. Você vai ter que aprender a lidar com isso. E como essas conversas ressoaram em mim, o que eu fiz sobre isso e todo esse rolê. Então, bora pra esse papo hoje. Gente, quando você se depara assim numa situação tão crítica que você realmente não consegue ver assim 2 passos pra frente, porque o negócio tá tão doido que você fala assim, acabou, né? Tipo, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida, meu Deus? O que eu vou fazer? E você olha pra tudo e você fala assim, caraca, eu não fiz nem 30 anos, eu vou morrer, é isso? Eu não fiz 30 anos e eu vou ficar com uma doença pro resto da minha vida? Eu não fiz 30 anos. Eu não tinha 30 anos quando recebi esse diagnóstico. Eu estava jovem, recém-chegada numa cidade nova, num estado novo, depois de um processo de separação que foi absolutamente traumático e difícil para mim, com a vida financeira absolutamente destruída, com a primeira possibilidade em anos de poder mudar e virar realmente, né, essa maré de coisas que estavam acontecendo comigo. E meu corpo simplesmente parou de funcionar. Mas essa é que é a questão. Ele parou de funcionar ali, ou ele já vinha me dizendo há muito tempo que a gente já estava no limite, que a gente não tinha condições de seguir mais daquele jeito. A verdade é que ele já estava me dizendo há muito tempo, só que eu achava que tudo era importante, né? Todas as questões eram urgentes, menos as questões que se relacionavam a mim. Vocês já passaram por isso? Tudo é importante, tudo é urgente, menos a treta que tá acontecendo comigo agora. Então, é isso. Eu cuidei de pessoas. Desde que eu era criança, eu tinha muita responsabilidade, não só com relação a mim, as minhas coisas, mas com relação a outras pessoas que tinham idades muito próximas à minha. Eu estava sempre nessa roda de como é que eu posso fazer mais e melhor para não dar trabalho, para não incomodar, né? Você vem aí, a minha mãe me criava sozinha já há muitos anos, que com pouquíssima idade meu pai não morava mais com a gente. Então eu nessa casa, com a minha avó, com meu avô, com uma tia, meu irmão, minha mãe, e a gente daquela dinâmica no morro, no Rio de Janeiro, correndo sempre, né, na rodinha do hamster, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que se manter vivo. Hoje tiroteio, amanhã corpo no chão, amanhã escola, prova, faz tal coisa, não sai de casa, não encontra com ninguém. É isso, estuda, 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 não para, não para, não para, não para, não para. E toda essa coisa acontecendo junto ao mesmo tempo. Alguns anos passam, minha mãe vai embora, vai morar em outro estado, eu fico com a minha avó adoece, falece, eu fico com meu avô e suas questões, eu começo a ir de uma casa para outra casa, para outra casa, para outra casa, tentando ali, né, terminar os estudos, passo em todas as faculdades públicas que tinha no Rio, pude escolher qual que eu queria entrar, estudo, 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 me formo, não consigo trabalho, não importa, né?
com essa carinha, essa cor, né? Não importa muito aquilo que você se formou, né? O critério é outro. Mas eu não sabia. E aí eu coloquei em mim aquela responsabilidade. Eu disse que eu é que não era boa o suficiente. E o meu corpo ouvindo isso. E lá atrás, eu fui uma criança que já nasceu predisposta a ter questões psicossomáticas por conta de todos os episódios emocionais que aconteciam comigo ou perto de mim, eu já ficava doente de alguma coisa. Minha mãe correu comigo inúmeras vezes pro médico com diarreia e vômito que me colocava numa desidratação, né? Aquelas desidratações de 3º grau, não sei que lá grau, bota a menina no soro, essa menina, pelo amor de Deus, vai morrer. Ninguém sabia o que acontecia comigo. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Um médico uma vez sugeriu, eu lembro que tinha um médico que a gente tinha que acordar na madrugada pra poder ir, pra poder ficar na fila. E eu lembro desse médico quando ele foi me atender. Cara, eu nem sei que porra de lugar era aquele, maluco. Que parecia, sabe? Parecia aqueles filmes de terror que tem aquelas instituições com escadas de ferro e corredores bizarros. Deve ser uma dessas universidades, um desses hospitais antigos, sei lá que porcaria era aquela. E o cara não conseguia identificar o que tinha comigo, é um desses bambambãs aí. Ele falou assim, cara, a gente vai fazer o seguinte, vamos abrir a barriga dela, que deve ter um anel no intestino que tá fechado, e aí a gente abre ele. Vamos abrir a barriga dela aí pra ver. Aí ali a minha mãe falou, não, peraí, calma aí, moço. O senhor não sabe o que é, o senhor vai abrir a barriga da criança. Criança, eu era uma criança. Então, vieram alguns desafios embutidos nesse pequeno corpinho aqui. E por muito tempo a gente estava só tentando, minha família, eu muito criança, tentando descobrir o que é que fazia mal, não sei o quê, e eu cresci com várias restrições alimentares, né? Porque isso fazia mal, aquilo outro fazia mal. Numa vida que tinha todas as suas já dificuldades de ser uma vida de uma pessoa né, pobre, sendo cuidada aí só pela mãe, e todas essas questões que a gente naquela época, né, gente, a década de 80 não era uma década conhecida por falar, será que vale a pena a gente, né, ir botar ela num psicólogo, né? Será que isso aí é uma questão que já pode ser observada por essa outra perspectiva, ou a gente vai ficar só batendo na porta dos médicos? Porque a gente não tinha essas discussões. Para não falar para vocês que não tinha, a gente começava a falar de neurologista quando a pessoa, né, abertamente manifestava sinais de alguma desordem. E aí o cara ia olhar para o cérebro se o cérebro tinha algum problema anatômico, né? Não eram essas questões mais sutis que a gente hoje já trabalha e tem muito mais ferramentas. Então eu nunca lidei com essas questões emocionais, eu só ia empilhando elas por falta de acesso, ferramentas e etc. Então não foi em 2013, 2014 que eu fiquei doente. Eu vim acumulando questões ao longo de uma existência completa, né? E aí esses grandes episódios de ruptura, né? Essas grandes questões mais fortes, né? A ausência da minha mãe, a ausência da minha avó, o término, né, do meu relacionamento, acabaram criando, né, esses catalisadores de evento. E aí, no momento que eu não lido com aquilo naquele momento, aquilo ali, aquele processo fica ali pedindo atenção. E aí veio numa descarga única nesse corpo, né? Algumas das doenças que eu tive, eu posso mencionar aqui, por exemplo, uma delas foi... eu sentia dores no meu corpo inteiro. Dores. Muita dor. Eu andava curvada. E aí vou de médico em médico, um ortopedista, porque aí eu caí em cima do pulso, alguma coisa com o braço. Tá vendo? Eu nem lembro mais do episódio certo. E o ortopedista me apertou em algum lugar, alguma coisa aqui assim. E aí eu
E aí ele virou e falou assim, você tá sentindo dor no corpo geral? Eu falei, eu sinto muita dor no meu corpo. E aí ele me encaminhou para um reumatologista. E esse reumatologista é um dos episódios mais emblemáticos da minha vida. Que aí ele virou e falou assim, fez o exame e que ele apertava uns pontos no corpo. Tem alguns pontos específicos. E eu senti dor em todos os pontos, menos em 2. Aí ele me sentou na mesa dele, olhou bem pra mim assim e falou assim, então, a gente vai precisar conversar porque você tem uma doença que vou pedir aqui alguns exames, mas a gente não vai conversar muito sobre isso hoje. Você vem na próxima consulta, a gente conversa um pouco melhor. Eu vou passar aqui o nome para você pesquisar, porque eu quero que você entre nesse site e estude um pouquinho do que tem lá nesse site. E a gente se fala na próxima consulta. Mas aí eu virei e falei com ele assim, não, mas doutor, mas fala pra mim o que é que tá acontecendo, o que é que tá acontecendo comigo. Aí ele virou e falou assim, você tem fibromialgia. Cara, quando ele falou isso, eu tinha uma outra pessoa próxima a mim que tinha tido esse diagnóstico e ela estava muito mal. Ela estava muito, muito mal. E naquele momento eu pensei naquela pessoa e falei, meu Deus, eu vou ficar assim? Eu não tenho 30 anos. E quando eu fui nesse pensamento, eu voltei pra cara do doutor, ele tava olhando pra mim, mas ele tinha um dó nos olhos, assim, sabe? Tipo, ele é um médico, ele é reumatologista, ele dá esse diagnóstico o tempo inteiro. Por que aquela pessoa tava com tanto dó, sabe? Uma empatia, um negócio assim no olho. Eu fiquei, meu Deus, eu comecei a chorar desesperadamente. Comecei a chorar. Ele, calma, tem tratamento. A gente não fala em cura, mas a gente fala em tratamento, você vai conseguir e tal. Eu chorava. Eu saí daquela consulta, eu nem consegui agendar o retorno na saída porque eu não parava de chorar. E eu andava pela rua e eu chorei, chorando. E aí, esse era um dos muitos médicos que eu tinha ido naquele período. Porque eu já não estava conseguindo comer, eu fui no endócrino. E ele já tinha visto que todas as minhas taxas no sangue estavam desbalanceadas. Tava tudo trocado. Ele é um dos médicos aqui, ó, que mais me pediu. Isso aqui é um pedido só de exame. Ele era um dos médicos que mais pedia blocos e blocos de exame. Isso aqui são nem 3 meses de consulta, gente. Ele pedia muita coisa de exame. É uma imagem de diagnóstico, coisa, sabe? Ele queria vasculhar tudo para ter certeza do que ele estava olhando. E quanto mais exames ele puxava, mais relação com desequilíbrios de questões no nível das emoções estava acontecendo comigo. E aí, quanto mais eu conversava com ele, porque aí ele queria saber mesmo da minha história, porque por tanto ver distúrbios do ramo dele, né, da endocrinologia está acontecendo em virtude de questões emocionais, ele estudou essa outra parte também, ele tirou uma habilitação em psiquiatria também. Não sei nem como é que o médico faz todas essas habilitações distintas, eu não sei como é que um médico faz isso. Porém, ele fez porque ele era muito nerd. E aí ele começou a analisar essa outra perspectiva também. Aí ele olhava e falava assim, eles têm muitas questões aqui, isso aqui não é só físico, tem muita coisa de fundo. Mas ele olhava pra mim e falava assim, mas a gente vai resolver. Enquanto ele me falava isso, eu ia no outro médico e o outro médico falava, então, aí a gente vai ter só um tratamento aí pro resto da sua vida, porque essa doença não tem resolução. Eu falava assim, não, mas peraí. Eu vou resolver sim. Eu vou resolver.
porque não é possível que a minha vida vai se acabar antes dos meus 30 anos e eu vou ficar dependente, não dependente, né, mas vivendo em função de ter uma medicação que ela não resolve a causa, ela só me dá um paliativo para as grandes crises, com inúmeros efeitos colaterais, né? Porque existe uma carga de efeitos colaterais imenso na medicação. Quem tem fibromialgia aí sabe disso. E eu falei que eu não aceitava isso pra mim. A minha vida não era esse o fim, né? Não era esse o fim. E se tem uma coisa que eu sou na minha vida é obstinada. Se eu coloquei que eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer aquela uma coisa. Lá atrás eu coloquei na minha cabeça que eu ia passar em todas as universidades. E eu passei em todas elas, né? Eu coloquei na minha cabeça que eu ia descobrir um caminho profissional para mim que fosse satisfatório. E eu não parei até eu conseguir. Então, assim, eu tive meu primeiro contato no meio desse caos físico, né, com uma terapia holística. E naquele momento foi o uso de cristais e de um instrumento que é hoje um dos instrumentos que eu trabalho, que se chama mesa radiônica, né? Que é um instrumento com geometrias sagradas que a gente faz um envio de energia via radiestesia, né? E a captação e o direcionamento dessa energia para uma outra pessoa através da radiônica. E essa terapeuta que me atendeu, ela começou um trabalho comigo no qual ela não só me atendia, ou seja, ela não só usava a ferramenta comigo, mas ela me ensinava o que estava acontecendo naquele espaço de uso daquela ferramenta e ela me dava material de estudo para que eu aprendesse sobre mais questões de autoconhecimento, para que eu lidasse com os desafios que estavam acontecendo de saúde naquele momento. Você entende a diferença? Entende a diferença de eu só querer resolver o incômodo e eu ir em busca da causa e mergulhar em tudo que eu podia para saber aquilo? Pois é. Eu tive muitas maravilhosidades acontecendo comigo nesse período, né? Eu encontrar profissionais em diversas áreas, né, que se predispuseram a me ajudar nesse processo de restabelecimento da minha cura física. E aí ter o contato com os médicos, né? Tudo isso dentro do meu plano, tá, gente? Dentro do meu planinho de saúde que eu podia pagar. É toda ali, achando essas pessoas dentro da minha rede de profissionais ali que eu tinha na mão, né? Também não estava indo para Nova York, para Miami para fazer tratamento. Era tudo ali. E acessando essas pessoas que estavam dispostas para isso, eu não fechava as minhas possibilidades. Eu falava assim, tá, mas e o que mais que eu posso fazer? Porque aqui ele já falou que não tem mais para onde ir. Ele me falou, eu só posso lhe dar esse remédio para controlar os sintomas. Eu não quero mais sentir meu corpo assim. Então aí eu vou para outras coisas. E aí eu fiz terapia de regressão às vidas passadas. Eu fiz umas práticas com xamanismo. Eu comecei a explorar, fazer muito uso para benefícios do corpo, da acupuntura chinesa, né? Foi o momento que eu comecei a usar liberações de corpo com massagem, né? Com liberações de ponto, aquele doin, aquele tem um nome, esqueci um outro, que tem no pé, né? Que a gente faz a referência dos pontos do pé nas coisas do corpo. Enfim, eu fiz tudo o que passou na minha frente. Falou assim, isso aqui pode te ajudar. Eu fiz. E eu nunca fechei as portas de uma coisa porque a outra. O que aconteceu com o passar do tempo é que as questões de ordem física graves foram ficando para trás. Então as minhas demandas por médicos reduziram significativamente. Mas as minhas demandas por autoconhecimento só cresceram. Então eu comecei a investir mais do meu tempo nas ferramentas energéticas. Mas nunca entendi que não existia mais lugar
para médicos e questões médicas, né? Tanto é que uma das investigações médicas últimas que eu fiz foi com a Ayurveda, que é medicina. É medicina tradicional, indiana. Então, eu acredito que a gente deva procurar tudo aquilo que for possível para o nosso bem-estar. Porque eu saio de um saco de exames, né? Esses exames aconteceram todos recomendados por médicos que estavam investigando o que estava acontecendo comigo. E anos depois eu sou uma pessoa que sou facilitadora de diversas ferramentas energéticas e que toda vez que precisar de um fucking médico para resolver uma fucking questão de saúde, ela vai bater lá e ela não vai falar, ai, mas é porque as minhas ferramentas resolvem tudo. Nem tudo. E também, hoje eu tenho a possibilidade de fazer uso de psicólogos para me ajudar a lidar com essas questões de fundo emocional que permanecem sendo algo a ser trabalhado. E isso não muda nada com relação ao meu próprio processo de autoconhecimento. Ele continua acontecendo. Então, a gente começou a falar disso, né, no vídeo da semana passada, sobre não exclusão. Na minha vida sempre foi assim. Agora, eu realmente vou menos a médico do que eu faço mais uso de ferramentas energéticas. Mas porque as minhas questões de ordem física se cessaram, gente. É isso. Então, eu criei menos demanda por estar, né, em constantes consultas. Mas no momento que eu estiver lidando com uma questão de ordem energética que eu perceber que há uma instalação no corpo físico e que é um profissional da medicina que vai me ajudar com isso, gente, por que eu vou falar que não? Aí virou um... Então, a minha expansão da consciência, ela é dogmática? Acho que não, né? Pra que a gente vai expandir consciência em cima de um dogma? Não faz nenhum sentido isso pra mim. Enfim, essa é a minha breve conversa de hoje. Eu queria trazer um pouco, né, lembrando dessa história, lembrando dessas doenças, que eram doenças também psíquicas, mas também físicas, né? E como foi lidar com tudo isso. Usei todos os médicos, usei os psicólogos, usei as ferramentas energéticas. Porque cada um trouxe uma contribuição muito importante para o meu restabelecimento. E até hoje, em qualquer momento que eu precisar de qualquer um desses profissionais na minha vida, eu tenho essa confiança de que eu vou ser orientada pelas melhores pessoas. Porque isso foi uma coisa que eu trouxe pro meu coração desde que eu superei esse episódio, que hoje eu não tenho mais nenhuma delas, nem a intolerância à lactose, né, que é uma dessas persistentes, que a gente fala, não tem cura, você vai só contornar e tudo mais, né? Ela também já não tenho mais, eu posso consumir o que eu quiser, da quantidade que eu quiser, mas eu escolho não consumir algumas coisas também, até porque foi tanto tempo sem que você fica assim, será? Quero não, tô de boa. E o seu corpo funciona muito melhor sem algumas substâncias nesse lugar, né, do ultraprocessado, do industrializado, né? Ganhei um respeito muito grande pelo meu corpo depois de passar por tudo isso, sabe? Começar a ouvir ele antes que ele entre em colapso, né? Tem coisas que são inevitáveis, tipo essa super gripe, né, a pandemia e tudo mais, então você pode ser acometido daquilo, você pode ficar com aquela questão e tudo mais, mas como que o seu corpo vai reagir, como que a sua imunidade vai responder, eu passei a ficar muito mais atenta a essas coisas. E isso tudo me mostrou, né, essa grande crise de saúde que eu tive,
ela me trouxe vários insights sobre o que é estar bem, o que é bem-estar para mim, o que eu preciso fazer para alcançar esse bem-estar, por que eu não estava nesse estado de bem-estar. E é isso. Eu espero que essa história traga para vocês aí algum tipo de insight, né, com relação a algum desafio que você possa estar passando, que você perceba aí que sempre tem um caminho, sempre tem uma solução. Sempre tem. A questão pode ser de que naquele momento você não esteja ou com um profissional que tenha aquela ferramenta para lidar com aquilo, ou que você mesma já tenha aceitado que talvez aquilo seja uma coisa que vai estar com você para sempre, né? Então, tem múltiplas abordagens que podem ser feitas para que a gente volte a ficar bem, para que a gente tenha as nossas condições restabelecidas. Essa crise, ela me trouxe mudanças de estilo de vida que foram muito importantes. A minha alimentação ficou absolutamente mais saudável. Eu comecei a fazer exercícios porque eu renegava exercícios brutalmente, né? Eu comecei a atentar para as minhas emoções para que eu não fizesse o lugar comum de sempre me jogar para escanteio, né? Outras pessoas são mais importantes, eu vou me jogar para escanteio. Então eu comecei a assumir esse cuidado maior comigo. Isso são coisas que eu levo para sempre. São coisas que eu trago para mim bem vívidas e que eu gostaria de levar para as pessoas também. Pelo menos quando eu faço os meus atendimentos, eu gosto muito de passar isso para as pessoas, que esse cuidado nosso seja isso. Nosso cuidado seja diário. Autoconhecimento para mim é todo dia. Todo dia um pouquinho. E a gente pode usar muitas maneiras de se potencializar e se cuidar. E não deixe a visão pré-concebida de algumas pessoas sobre algumas coisas interferir em você e nas suas possibilidades de melhoria, tá? Nas suas possibilidades de cura. Tem sempre uma porta, gente. Tem sempre uma porta. Eu sou aqui uma prova viva disso, tá bom? Então, um beijo grande e até a próxima.